Bom dia, meus irmãos. Vamos dar aqui continuidade à nossa série de mensagens, tendo como base aqui o último sermão de Jesus, no qual ele proferiu no cenáculo, na quinta-feira que antecedeu a sua crucificação. Esse último sermão dele vai do capítulo 14 até o capítulo 16, culminando então com o capítulo 17, que é a oração conhecida como a oração sacerdotal. O texto que nós vamos ler hoje é João, capítulo 14, verso 28 e verso 29. Diz assim o texto sagrado: Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus santo, dou graças a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de poder ser um instrumento Teu para edificar a Tua igreja. Para tanto eu suplico que Tu me uses, ó Pai querido, através do Teu Espírito Santo. Me use, ó Pai querido, com graça. Capacita, Pai querido, aos seus filhos a ouvirem a Tua palavra também com essa graça vinda de Ti. Eu oro, Pai querido, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós entendermos aqui esse texto, nós temos que compreender o contexto no qual ele foi escrito. Nós vemos aqui que os discípulos, eles reagiram com choque. Eles estavam ali temerosos, estavam com corações conturbados, porque Jesus havia anunciado que iria morrer. Eles estavam realmente convictos que a morte de Jesus era iminente. E para eles, isto seria aqui uma perda incomparável. Jesus então, conhecendo o coração deles, conhecendo a mente deles, conhecendo o estado emocional deles, dedicou grande parte de sua última noite com eles, confortando-os e incentivando-os. Jesus buscou assegurá-los que estaria presente com eles, não mais fisicamente, mas estaria presente com eles através do Espírito Santo, através do Consolador, no qual ele iria enviar. E esse Consolador queria habitar neles, iria capacitá-los, iria orientá-los, iria estar realmente trabalhando na vida deles, cuidando. Ainda que essa ausência física de Jesus não seria mais com eles, não estaria mais com eles, mas essa presença através do Espírito seria uma constância. Agora, apesar das promessas do Senhor Jesus para eles, incluindo a garantia da sua ressurreição, mesmo assim, os discípulos ainda estavam perturbados. Os discípulos ainda estavam ali entristecidos. Os discípulos não conseguiam assimilar essa condição relacionada à morte de Jesus. Foi então que levou Jesus a fazer a sua promessa nesse versículo anterior. João, capítulo 14, o verso 27 diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus queria garantir essa paz que é divina, essa paz que seria dada por Jesus Cristo, essa paz que é em contraste à paz dada pelo mundo, essa paz no qual eles teriam no coração deles, como fruto do Espírito Santo, que eles poderiam alcançar pela fé. Jesus então promete para buscar cada vez mais apaziguar o coração deles. Nesse texto então que nós acabamos de ler, Jesus agora mostra que ele estava no controle de todas as coisas, que não obstante a conspiração de Judas, que já havia saído para falar ali com os sacerdotes, para conspirar contra Jesus Cristo, não obstante os romanos virem contra Jesus, buscando então prendê-lo, açoitá-lo, não obstante todos aqueles acontecimentos, Jesus quer que eles entendam que Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. E eles deveriam então estar recebendo a morte de Jesus
com alegria, visto que Jesus estava fazendo a vontade de Deus, estava em obediência a Deus. É disso que esse texto então se trata. Vamos aqui ao texto. O verso 28 começa dizendo: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Jesus aqui está fazendo uma referência à sua morte e à sua ressurreição, no qual ele já havia dito para os discípulos. Ele começa no verso 28, ouviste que eu vos disse. Vocês já estão cientes, eu já havia falado para vocês quanto à minha morte, quanto à minha ressurreição. Eu quero aqui que vocês somente se recordem, eu estou no controle de todas as coisas. Ele quer então que eles entendam que isto não foge à soberania de Deus. Vou e venho para vós. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Marcos, capítulo 10, o verso 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vou. Mas ele também diz que iria voltar, iria ressuscitar. Mateus 16, o verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Continuando, verso 28. Se me amasseis, certamente exultaríeis. Os discípulos aqui, eles estavam preocupados com a partida de Jesus. Mas essa preocupação dos discípulos tinha como base o egoísmo deles. Eles viam a morte de Jesus só em termos do que seria ali uma perda para eles, e não que seria ganho para Jesus. Jesus, ele confronta aqui essa visão egoísta dos discípulos, dizendo que eles deveriam se alegrar por ele e não serem egoístas. Olha, se vocês realmente me amassem, vocês deveriam ver essa morte na perspectiva que eu vejo, na minha perspectiva e não na perspectiva egoísta de vocês. Tendo como base então a perspectiva de vocês, vocês estão vendo como uma perda, vocês estão vendo que a minha partida, eu não estarei mais presente com vocês e vocês estarão perdendo com isso. Mas não sejam egoístas. Vocês realmente deveriam demonstrar mais amor por mim, porque se vocês me amassem, vocês certamente estariam alegres, vocês iriam se exultar. Jesus confronta então o egoísmo e a falta de amor deles. O amor é o mais nobre dos sentimentos, no qual não busca os seus interesses, mas sim o que é o melhor para o objeto do seu amor. 1 Coríntios 13, o verso 5 diz: não se porta com indecência. Paulo, ele então definindo ali o amor, ele diz, 1 Coríntios 13, o verso 5, que o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal. Se eles realmente amassem a Jesus, eles não iriam ser egoístas, não estariam buscando seus próprios interesses. Jesus expôs a fragilidade do amor dos discípulos e os chamou para verem a cruz na perspectiva dele. D.A. Carson, comentando aqui esse texto, ele diz: se os discípulos de Jesus realmente o amavam, ficariam felizes que ele estava retornando ao seu Pai, porque ele estava retornando para a esfera que ele pertence, para a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo começou. Continuando o verso 28 diz: porque eu disse, vou para o Pai. Aqui Jesus faz uma referência à exaltação dele, no qual, após a sua morte, ele estaria à mão direita do Pai. O motivo pelo qual vocês devem se exaltar, o motivo pelo qual vocês se exaltar, não, se exultar, ficarem felizes comigo, é porque após a minha morte, Deus iria ressuscitar e ele estaria à mão direita do Pai.
Eu vou para o Pai. Esse é o motivo que deve levar vocês a considerarem, a se exultarem comigo, porque eu vou para o Pai. Mateus 26, verso 64 diz: Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Romanos, capítulo 8, verso 34 diz: Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus estaria voltando para a plenitude da glória que ele tinha desde toda a eternidade na presença do Pai. Jesus mostra que esse é o motivo pelo qual os discípulos deveriam se alegrar, deveriam se exultar, deveriam realmente não serem egoístas e ficarem felizes com a partida dele, porque ele estaria voltando para o Pai. Um pouco mais adiante, no capítulo 17, Jesus expressou o seu desejo de receber a glória ao ele orar. João capítulo 17, o verso 1 e o verso 5 diz: Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O verso 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus expressa aqui o seu desejo, a sua vontade de ir para o Pai e de receber a glória no qual ele tinha antes. Porque Cristo tinha realizado a vontade do Pai, ele ansiava sim voltar à plena glória. Veja bem, embora a cruz seria insuportável, Jesus, ele sabia que o Pai o ressuscitaria dos mortos e o assentaria à sua mão direita nos lugares celestiais, acima de todo governo, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Jesus estava convicto do poder do Pai que o ressuscitaria. Ele estava convicto que ele estava em obediência ao Pai. Ele estava convicto então da sua condição de exaltação que iria ocorrer logo após a sua morte. Por isso, ele chama aos discípulos a se alegrar com ele, a exultar com ele. Efésios, capítulo 1, o verso 20 e o verso 21 mostra isso. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. 1 Pedro 3,22 diz: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Jesus então mostra que esse é o motivo pelo qual os discípulos deveriam estar exultando, se alegrando com ele, porque ele iria voltar para o Pai, para a condição de glória no qual ele tinha. Terminando o verso 28, Jesus ele diz: porque meu Pai é maior do que eu. Esse versículo deve ser interpretado dentro do contexto geral da Escritura Sagrada. Nós entendemos aqui que Jesus não estava falando de sua natureza como Deus, mas do seu papel submisso durante o seu ministério terreno. Em essência, o ser do Pai e do Filho são eternamente divinos, mas na função, o Filho submeteu-se à vontade do Pai na encarnação. Essa declaração aqui de Jesus, no qual ele diz: porque meu Pai é maior do que eu, essa declaração, Jesus aqui ele reflete numa perspectiva de um servo, no papel que ele tinha assumido durante o seu ministério terreno. É nessa condição, enquanto homem, enquanto exercendo o seu ministério, ele então, por vontade, se submeteu a essa condição humana, fazendo-se homem, para resgatar, para remir o homem. Foi então durante o seu ministério terreno que ele se via nessa condição que o Pai era maior do que ele.
Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8, retrata isso de uma forma muito espetacular. Vejamos, Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Durante o seu ministério terreno, realmente ele se submeteu à vontade do Pai, fazendo-se homem, e nessa condição de homem, o Pai era maior do que ele. Mas já no próximo versículo, verso 29, Jesus ele mostra a sua condição como Deus, a sua condição tendo a natureza divina. Vejamos aqui o verso 29. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Jesus então está falando acerca da sua morte. Olha, eu já estou me antecipando, mostrando então acerca da minha morte, como ela vai ser, para que quando acontecer, vocês já estavam cientes acerca disso, e para que vocês então possam acreditar que eu estou no controle de todas as coisas, que eu estou submisso à vontade de Deus, que a minha morte não é um acaso do destino, não é em virtude da conspiração dos sacerdotes com os romanos. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Vemos aqui nessa afirmação, que Jesus estava aqui demonstrando a sua divindade, pois somente Deus pode prever o futuro. Jesus está assumindo a sua condição divina, a sua natureza divina, visto que ele tem atributos divinos, que só pertencem a Deus, a onisciência. Isaías 42, verso 9 diz: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham a luz, vou-los faço ouvir. Isaías 46, do 9 ao 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho está firme, e farei toda a minha vontade. Jesus, ele previu o futuro, tomando para si o nome de Deus. Nós vemos que quando Deus, ele se revela ali a Moisés, no deserto, através da sarça ardente, comissionando a Moisés para liderar o povo que estava aprisionado após 400 anos no Egito, para que os libertasse. Nós vemos ali que Moisés, ele questiona a Deus acerca de algumas questões de como seria isso, e ele pergunta: Senhor, qual é o teu nome? Quando eu for lá, como eu posso dizer quem foi que me mandou? Jesus então, ele revela a Moisés o seu nome próprio, Jeová, o seu nome próprio. E foi esse nome próprio que Jesus, ele assumiu para mostrar que ele é Deus, ele é o próprio Jeová. Em João, capítulo 14, o verso 6, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz que ninguém vai ao Pai, ele diz que ninguém vem ao Pai, assumindo que ele é o próprio Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus então, ele aqui, em João capítulo 13, o verso 19, ele mostra também a sua onisciência, assumindo esse nome pessoal de Deus. João 13, 19 diz: desde agora eu vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ele fala que o nome próprio de Deus, eu sou. Êxodo 3,14 está dizendo: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então Jesus mostra a sua divindade, mostra realmente que ele é Deus, ele é onisciente, ele tem esse atributo divino. Ele faz isso assumindo o nome de Deus.
Para concluirmos aqui esse texto, irmãos, nós vemos que a soma de tudo que a morte de Jesus significava para ele era algo de regozijo, era algo de alegria, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus, ele estava em obediência a Deus. Hebreus 12:2 diz: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. John Piper, acerca desse texto, ele diz o seguinte: primeiro a agonia da cruz, em seguida o êxtase do céu. Não havia outra maneira. A paixão de Cristo não se limitou a preceder a coroa, que foi o preço, e a coroa era o prêmio. Ele morreu para tê-lo. Tendo então triunfado sobre a morte, Jesus voltou para a glória que tinha desde toda a eternidade dos céus. Filipenses 2, do 9 ao 11 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A soma de todas as coisas também representa a morte de Jesus, que ele estaria à mão direita do Pai. Hebreus 8:1 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. E é nesse lugar onde Jesus ele está, e é nesse lugar onde o Pai o colocou à sua direita, à sua mão direita. Ele então recebe o louvor incessante para todo o sempre. Apocalipse 5, do 11 ao 14 diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nelas há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Esse é o motivo pelo qual Jesus, ele convoca os seus discípulos a não serem egoístas, mas se alegrarem com ele, se exultar com ele, porque a sua morte era o meio para o qual ele iria conquistar a sua condição de glória, no qual ele sempre teve desde a eternidade. Irmãos, quero deixar aqui uma lição que esse texto aqui nos traz, uma lição preciosa. Gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos: você está disposto a deixar de ser egoísta e se alegrar com a glória de Jesus, mesmo que isso seja uma perda para você? É isso que Jesus faz aqui nesse texto, é esse confronto que ele faz aqui aos discípulos. Ele estava mostrando que os discípulos deveriam deixar de serem egoístas, ao contrário, se alegrar com a glória dele, mesmo que isso poderia ser uma perda para eles. Irmãos, que a nossa vida cristã seja dessa forma. Importa que ele cresça e que nós diminuamos, que nós venhamos deixar de ser egoístas, mortificar o nosso eu, conquanto que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas, ainda que isso cause perda para nós, mas se a glória do Senhor será manifesta, que possamos viver para o louvor da sua glória. Que Deus nos ajude. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar diante de Ti, ó Pai querido, essas verdades que foram aqui expressas, e que através delas nós venhamos, ó Pai querido, fazer a Tua vontade, que é fortificar o nosso eu, que fazer com que Cristo seja glorificado através de todo o nosso ser, que venhamos, ó Pai, deixar de ser egoístas e
investirmos, ó Pai querido, na glória do Senhor Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.